basicamente o que eu vou fazer na aula de hoje com vocês é apresentar o Process Dashboard sendo utilizado em um processo de software usando o PSP 0.0, que é o primeiro nível. E aí, após essa apresentação, eu vou deixar com vocês de forma assíncrona uma atividade para vocês realizarem na hora que vocês acharem melhor e colocarem em prática o que a gente for ver na aula de hoje, tá? Na próxima aula eu vou fazer algo semelhante, só que aí baseado no PSP 0.1. E aí, juntando essa unidade, vai servir como base para a realização do projeto individual que vocês farão usando o PSP, resolvendo alguns problemas de software, enfim, um projeto que vale 20 pontos, que eu já comentei na última aula. Então, eu vou abrir o Process Dashboard aqui na minha máquina. Lembrando que essa é uma ferramenta multiplataforma. Se vocês ainda não tiverem ela instalada no computador de vocês, eu recomendo que, após a aula de hoje, vocês o façam. Tem os instaladores aí no Google Classroom, que vocês vão precisar usar bastante essa ferramenta de agora para frente. O que acontece? O Process Dashboard não é uma ferramenta difícil de usar, pelo contrário, é uma ferramenta simples. No entanto, eu particularmente não acho ela nada intuitiva. Não é intuitivo mesmo. Então, sem essa apresentação da aula de hoje, provavelmente vocês abririam essa ferramenta e não ia ter a mínima ideia para que ela serve. Estou apresentando aqui para vocês a interface do Process Dashboard. A gente acabou de abrir. É essa telinha ali, ó. Vocês podem até estranhar e falar, nossa, mas o que tem nesse negócio, né? Isso é um software ou é um pedaço de software? É um software. Por que ela tem uma interface tão minimalista e simplificada? Para tentar ser o menos invasivo possível. Vocês vão ver que esse cara, desde o início, ele vai ser usado para coletar diversos dados históricos seus. Mas ele tenta ficar, de uma certa forma, escondido mesmo no computador, para tentar não atrapalhar, digamos, as suas atividades. Eu imagino que o projeto de interface dessa ferramenta tenha sido pensado dessa forma por esse motivo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, é criar um projeto. Afinal de contas, imagina só, você vai começar a desenvolver um software agora. Você ainda não fez levantamento de requisito, não fez nada, só tem ali alguém te procurou e quer desenvolver um software, ou você quer desenvolver um software de prateleira, enfim, que é para um público genérico. Existe apenas a ideia do software. O projeto vai começar e você vai ter que, né, contabilizar dados históricos, essas coisas todas. Então a gente vai ter que criar um projeto aqui no Process Dashboard para que isso tudo seja feito. Como é que a gente cria um projeto aqui? Eu venho nesse menu C, hierarquia. A minha ferramenta está em português, mas ela é multidioma também, então depende de como vocês vão configurar. Eu vim em hierarquia, o que eu vou fazer? Ó, vou vir aqui e vou criar um nó filho, e eu vou dar um nome para esse projeto. Vou colocar aqui, ó. Só que vejam só, esse projeto que eu criei, ele é genérico. Eu não estou falando ainda qual nível do PSP eu vou usar para gerenciar esse processo inteiro, né? Desde a análise de requisito até o final, lá quando eu for implantar a ferramenta. Então eu vou ter que dizer isso agora. Uma vez que eu criei esse projeto genérico, você com ele selecionado, vem em editar, adicionar template, e aqui tem todos os níveis do PSP. Você vai escolher o nível que você quer usar, no nosso caso é o primeiro deles, que é o PSP 0. Então, escolhi, dei Enter, vem aqui em arquivo, salvar, eu posso fechar essa janela agora. O meu projeto está criado. Muito bem, falta eu fazer o que então? Ó, aqui, na hora que eu clico nessa primeira opção do lado desse símbolo hierárquico, a gente tem aqui o nome de todos os projetos que eu tenho na minha história de vida. Eu instalei essa ferramenta aqui tem pouco tempo, então eu quase não tenho dado histórico aqui nesse computador. Mas vejam só, o projeto que a gente acabou de criar está aqui. Ó, o nome dele não era Projeto Teste 0.0? Vou escolher ele e já vou dar um play aqui. O que eu fiz? Na hora que eu apertei esse botão play, ele já começou a contar meu tempo. Eu estou trabalhando. Vamos supor que eu já comecei a trabalhar no projeto de software. Por isso que eu dei um play. A gente não conta o tempo de todas as atividades que a gente faz, soma os bugs, igual eu mostrei na última aula. Então, teoricamente, eu já comecei a trabalhar e eu estou durante a fase de planning. Todas as 6 fases do PSP estão aqui, ó. Planning, Design,
code, compile, né, teste, post-mortem. Se eu quiser mudar de fases, eu vou transitando entre elas, como eu vou mostrar para vocês. Mas, vamos lá. O PSP, eu tinha falado que a grande característica dele é que além dele te falar o que você tem que fazer, ele te fala como você tem que fazer. Então, ele tem um monte de scripts e um monte de roteiros. E esses roteiros e scripts, eles estão presentes na ferramenta. Eu vou mostrar eles para vocês. Então, olha só. Nesse formuláriozinho que vocês estão vendo aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, se a gente der um clique na setinha, vocês vão ver que todos os scripts possíveis desse nível do PSP, lembrando que eu estou no nível 0. Então, todos os scripts desse nível já estão aqui, me falando o que eu tenho que fazer, e dentro do script ele vai me direcionar como. Então, vejam só, eu vou primeiro abrir o script do processo aqui, que ele vai me dar uma visão macro de tudo que tem que ser feito. E aí a gente vai trabalhando em cima disso, ele vai falando o que tem que fazer e eu vou apresentando a ferramenta em cima disso para vocês. Na hora que eu cliquei nele, olha o que fez, ele abriu no meu navegador. Esses roteiros, eles sempre vão abrir no navegador para a gente. Muito bem, então se a gente for ver aqui, o que ele está mostrando aqui para mim? O processo como um todo, ele tem alguns critérios de entrada. Quais que são os critérios de entrada? Bom, você tem que ter uma descrição do problema, afinal de contas você vai resolver um software, né? Você vai desenvolver um software, então minimamente você tem que ter uma ideia de para que serve esse software. Aí depois no plane você vai levantar requisitos, essas coisas todas. Aí é o processo de desenvolvimento funcionando. Mas ó, a gente vai precisar de ter disponível esse primeiro formulário, que é o Project Plan Summary. Não se preocupe que daqui a pouco a gente vai abrir ele, vai mexer algumas coisas. Você vai ter que ter disponível também o formulário de tempo e de defeitos, que são os formulários que se usam no PSP nível 0, igual eu mostrei na última aula teórica. Além disso, a gente tem aqui a definição de padrões de tipo de defeito, que também é customizável, mas uma base já tem que existir. Beleza, a ferramenta já te dá uma base para tudo isso, daqui a pouco eu mostro como que customiza. Muito bem. Quando a gente está em planning, quando a gente está em planejamento, o que tem que ser feito quando a gente está planejando? O script está me falando. Então isso aqui é o mais próximo possível que a gente tem de uma receita de bolo. Ele está me falando, a primeira coisa aqui, ó, você tem que produzir ou obter definições de requisitos de software. Então você vai ter que ter uma lista de requisitos. Pô, não é a primeira coisa que a gente faz quando a gente está começando um processo de desenvolvimento de software? A gente não estuda o problema, fazendo análise do mesmo? Então aqui ele está te direcionando, só que ele quer que você informe essa lista de requisitos aqui, para associar ela com os seus dados históricos daquele projeto. Então eu vou dar um clique aqui, ó, formulário. Ele já abriu para mim essa telinha. Como vocês podem ver, é tudo simples, mas não é intuitivo. Então, uma vez apresentado, fica simples de usar, mas sem ver antes fica confuso. Ele está querendo que eu informe aqui o caminho, ou seja, a pasta que vai estar o arquivo meu de requisitos, e o nome do próprio arquivo. Então eu vou abrir aqui o Word, ou qualquer editor de texto que vocês tiverem aí, e eu vou criar um documento de requisitos qualquer. Obviamente, eu não vou fazer ele completão, tá, gente? Que aqui o objetivo é mostrar a ferramenta. Então vamos lá, ó. Vou salvar esse meu documento de requisitos. Vamos imaginar que ele esteja completo. E como vocês podem observar, o tempo está contando aqui, tá? O play está lá, ó, rodando. Daqui a pouco eu mostro outros detalhes aí dessa contagem de tempo. Salvando esse documento, eu vou salvar ele aqui na minha pasta de usuário mesmo, tá? Na pasta Lucas, recinf221, é o nome desse arquivo, tá? rec_inf221.docx está na pasta lucasveg. Salvei. Vou fechar esse arquivo. Muito bem, vou voltar para cá. Ele estava querendo que eu informasse o caminho da pasta, onde está o meu arquivo. Eu vou informar aqui, ó, exatamente nessa pasta que vocês estão vendo. Raiz, usuários, /lucasveg, aqui eu estou no Mac, mas nos outros sistemas operacionais não fica diferente. É o caminho absoluto da pasta. Estou no Windows, CC 2 pontos, alguma coisa, por aí vai. O nome do arquivo que eu criei, eu acho que foi rec_inf22, tudo maiúsculo, né? 221.docx. Não foi isso? Então, vou dar um OK. O que ele fez? Já até abriu o arquivo para mim, de novo. Tá vendo? Que agora ele já está associado. Se eu for lá, vou até fechar o arquivo de novo. Se eu voltar aqui, ó, no script do processo, e eu clicar aqui na lista de requisitos que ele quer que eu informe, ele já vai direto abrir o arquivo, porque já associou.
Ok? Muito bem. O que ele quer que eu faça agora? Ele está me pedindo para estimar o tempo necessário para desenvolver esse projeto. Eu estou planejando, então, olha, esse projeto vai durar em torno de quanto tempo? Ele está querendo o seu cronograma, basicamente é isso que ele está querendo. E aí, como que você vai fazer isso? Informando isso no Project Plan Summary, que é exatamente aquele formulário do PSP que contempla todos os seus dados históricos, juntando todos os seus projetos. Então, vou abrir ele aqui, ó. Cliquei, abriu. Vocês devem estar observando que aqui ele já está contando o tempo atual. Tem 7 minutos desde que eu comecei esse projeto. Eu estou lá em Planning, estou trabalhando, ele está contando o tempo, ele está falando, ó, atualmente tem 7 minutos. Historicamente, você já gastou 18 minutos planejando, 14 minutos fazendo o projeto. É o que eu mostrei na aula passada para vocês. Daqui a pouco eu vou mudando mais. Mas ele está pedindo aqui para eu informar quanto tempo eu estou planejando usar nesse projeto, que eu estou começando agora. O roteiro me pediu para falar isso. Então eu vou fazer aqui. Eu poderia me basear nos dados históricos, tá? Vamos supor, aqui não tem 44 minutos no total. E vamos supor que eu tivesse 2 projetos na minha história. A minha média, então, não teria sido de 22 minutos por projeto? Então, se fosse isso, eu poderia colocar aqui, ó. Eu estou planejando, então, 22 minutos. Supondo que esses 44 aqui fossem referentes à quantidade de projetos. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui para o nosso roteiro. Bom, aí o que ele está falando? Para completar a fase de planejamento, basicamente você precisa de preencher o seu relatório de tempo com todas as atividades que você fez. E é exatamente isso que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Como contar o tempo das atividades. Eu vou vir em C, vou vir em registro de tempo, e aqui dá para a gente ver nessa outra tela, para o projeto atual, quais são as atividades que eu já fiz para cada uma das fases do processo de desenvolvimento. Por enquanto, ele está considerando que eu só fiz uma atividade de análise, eu estou nela, e ela tem 9 minutos de duração até agora. Mas não necessariamente, pessoal, a gente vai ter uma atividade para cada uma das fases. Normalmente a gente tem várias atividades. Quando você está planejando, poxa, você entrevista cliente, você produz uma lista de requisitos, você apresenta para ele, você cria um diagrama, você faz um monte de coisa, são atividades diferentes. Então, como que faz para a gente, de forma automática, alimentar essa lista de atividades com as N atividades de cada uma das fases? Poderia pensar, simples, você vem aqui, adiciona e coloca lá, né? Só que não é bem por aí, porque quando você adiciona uma atividade por esse botão que eu estou mostrando aqui, você já tem que informar o tempo de duração dela. A contagem de tempo dela não fica automática se você criá-la por aqui. Então, como que eu crio uma nova atividade e deixo o tempo dela contar de forma automática? Isso é completamente nada intuitivo aqui no Process Dashboard. Mas eu vou mostrar como é que é para vocês. O que a gente tem que fazer? Ó, eu vou transitar entre fases. Olha o que eu fiz aqui. Ó. Eu estou em Planning. Vamos supor que eu fui para Design. Eu só fui para Design e voltei para Planning. Eu não mexi no Play e no Pause aqui. Continuou contando. Daqui 1 minuto, mais ou menos, quando o reloginho for o necessário para atualizar isso daqui, vocês vão ver que vai aparecer uma segunda atividade de planning aqui. Eu vou até tentar mostrar aqui no meu cronômetro do próprio sistema operacional como que mais ou menos daqui 1 minuto isso vai aparecer. Ali está 14:23:06, por volta de 14:24 a gente vai ver uma atividade surgindo aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Se eu tivesse só mudado de fase e deixado lá em design, ele estaria contando o tempo em design. Ah lá, até apareceu, viu? Viu que já apareceu uma nova aí? De 1 minuto? Então tá lá. Se eu quiser criar uma outra atividade, é a mesma coisa. Eu vou transitar para outra fase, volto imediatamente, ele já considerou a outra. Só que aí vocês devem se lembrar que aqui dá também para a gente contabilizar as pausas. Vamos supor, precisei ir ao banheiro, então eu não estou trabalhando naquele momento. Eu fui fazer um lanche, eu não estou trabalhando naquele momento. Eu fui atender o telefone, não tinha relação com o projeto de software. Então também não estaria trabalhando. Então a gente tem a opção de pausar o tempo.
Eu vou mostrar isso aqui agora para vocês, ó. Então eu vou para o meu intervalo agora. Vou fazer alguma coisa que não é trabalhar. Pausei. Eu vou esperar mais ou menos um minuto. Ó, tá 24 e 28. Vamos esperar até 25 e 30 aí, mais ou menos. Que vai rodar mais ou menos um minuto, que vai ser tempo suficiente para ela atualizar para mim que eu tive um intervalo de pelo menos um minuto. O range dela é de pelo menos um minuto. Os segundos a gente não vai conseguir ver. Então, assim que der ali 25 e 30, mais ou menos, eu vou dar play de novo. Depois que eu der play e completar mais um minuto, ela vai atualizar para mim o delta e o inteiro. Essa coluna inteiro que vocês estão vendo aqui, se ela tiver um valor, significa o tempo que você ficou parado naquela atividade. E o delta, naturalmente, é o tempo útil, já abatendo o inteiro dela. Beleza, já deu um minuto. Ele não vai atualizar aqui mesmo, nesse momento. Agora eu vou dar play. Voltei a trabalhar, tá? Eu tinha atendido o telefone, fui no banheiro, fiz um café, sei lá, voltei. Tô trabalhando. Play. Ó, dei esse play mais ou menos aqui às 25h45. Então, às 26h45, mais ou menos, já até apareceu aqui, ó, já até atualizou. Às vezes precisa virar um minuto. Estão conseguindo ver que aqui, ó, o inteiro atualizou para 1, porque eu fiquei um minuto parado nessa atividade. Ele não considerou isso no delta. O delta já estava 2. O delta é o tempo útil. Então, na hora que virar mais um minuto aqui, ó, o delta vai dar 3 lá e o inteiro não vai mudar porque eu estou trabalhando. Tá? Então, ele está gerando esse tempo para mim. Esse botão de adicionar tempo aqui, a gente vai usar ele mais para frente em outro momento, na hora que eu for abordar o script com vocês. Tá bom? Só esperar aqui chegar aos 45 mais ou menos, que aí o delta vai ficar em 3, e aí a gente adianta para vocês irem vendo os outros recursos. Ah lá, até virou. Muito bem. Vou fechar aqui e vou voltar lá para o meu roteiro. Teoricamente, então, eu teria terminado o planning. Só que, só para deixar aí um pouco mais claro, existe um roteiro específico de planning. Eu posso acessar ele tanto por aqui, ó, cliquei com o botão direito, estou abrindo nova guia, só para preservar que eu estava. Então, o que é planejamento em PSP, nesse nível? Critérios de entrada estão aqui, ó. Aí as atividades que ele espera que a gente faça em planejamento são as atividades de software aqui, ó. Produzir ou obter uma lista de requisitos, garantir que a definição desses requisitos esteja clara e não ambígua, resolver qualquer problema que você tiver aí quando você estiver levantando os requisitos do seu programa, e tem a questão de estimativa de tempo. Olha lá, ó, faça a sua melhor estimativa de tempo necessário, né, para desenvolver esse programa e entre com essa informação no Project Plan Summary. Critério de saída, ou seja, para terminar planning, o que a gente precisa ter no final? Você já precisa ter uma lista de requisitos, você já precisa ter ali a estimativa de tempo informada no Project Plan Summary, e você precisa de ter lá as informações de todas as suas atividades realizadas, informadas do seu relatório de tempo. A gente já fez tudo isso. Então, claro que aqui o foco, gente, é na ferramenta, mas imagina, no dia a dia a gente estaria fazendo isso trabalhando, de fato, gerando esses artefatos de verdade, e o dado histórico está surgindo. Como é que eu concluo uma fase? Como é que eu falo para o PSP que eu acabei, então, a fase de planning? Pelo menos um pedaço dela para aquele parte de software que eu tô, enfim. Tá vendo essa caixinha aqui do lado, ó, onde eu tô com o mouse em cima? Eu vou apertar ela. Já veio para design. Se eu vejo aqui, ó, tem até um Vzinho do lado do planning. É porque eu acabei de informar para o PSP que, olha, eu já concluí o que eu tinha que fazer de planejamento, agora eu estou em design. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou ver um outro detalhe aqui que eu esqueci de comentar com vocês, tá? Aqui no Project Plan Summary, vocês estão vendo que agora a estimativa de tempo, o campo está desativado? Ele está até com fundo cinza? Não dá para eu atualizar ele aqui mais? Quando você fala para o PSP que você terminou a atividade de planejamento, ele não te permite mais fazer estimativa de tempo. Afinal de contas, isso é coisa que você já deveria ter feito. Então ele travou no momento que eu falei que eu acabei as atividades de planning. Antes ele ainda era editável. Outra coisa interessante aqui. Vocês estão vendo essa barrinha azul? Que está falando ali, a estimativa de tempo, 6 minutos, tempo atual, 1 minuto, percentual gasto, 18,2%. Isso daqui é o Process Dashboard já usufruindo dos seus dados históricos, inferindo quanto tempo você gasta em média em cada uma daquelas fases da atividade
de desenvolvimento de software em um projeto. Então, ó, pelos meus dados históricos, que nesse caso são poucos, vocês viram que eu tenho poucos projetos aqui no meu to-date. Ele está imaginando que eu vou gastar em torno de 6 minutos para fazer design. E ele já viu que eu já gastei 1 minuto, que o play está ali rodando. Se a gente for aqui, ó, naquele registro de tempo, já tem atividade de design, como vocês podem ver. Tem as duas de planning lá, tem essa de design, e aqui dá até para a gente ver, pô, tô atrasado, não tô na minha média, né? Tá quase na hora de eu acabar. Dá para a gente ter uma noção pessoal do quanto a gente está produzindo agora em relação ao quanto que a gente produz em média. A ferramenta já vai te ajudando. Mas é por meio desses dados aí. Muito bem, então já mostrei bastante para vocês a respeito de como lidar com essa questão de gerenciamento das atividades de tempo, mas eu ainda não mostrei nada relacionado à parte de bugs. E a gente também guarda como dado histórico do PSP o número de defeitos ocorridos em várias etapas do processo de desenvolvimento de software. Então, eu imagino que já tenha ficado bem claro para vocês aqui, né? Essa parte é intuitiva. Vamos lá, vamos elogiar a interface também quando ela merece elogio, né? Tem um bug aqui, poxa. Então, provavelmente é aqui que a gente vai documentar um bug, não é? É aqui mesmo. Então, vamos supor que eu estou aqui fazendo um projeto de software e tal, aconteceu um bug, eu quero documentar ele. Cliquei aqui, observe um pequeno detalhe que é muito importante. Eu entrei na parte de documentação do bug, mas aqui tem um play que já está iniciado automaticamente. Eu não cliquei nele para iniciar. Esse play, ele é independente desse outro play, porque aqui o Process Dashboard ele já está contando quanto tempo você gastou para corrigir esse bug. Então veja só, vamos supor que você entrou aqui para documentar um bug, mas você não vai corrigir ele agora. Você só está documentando, vai deixar ele pendente. Tome cuidado para, enquanto você está documentando o bug, você dá um pause aqui. Observe que o pause aqui não pausou aqui. Porque senão, se você não dá o pause, ele vai começar a poluir o seu dado histórico, dizendo que você gasta mais tempo para corrigir um bug do que na realidade você gasta. E isso não vai ser um dado muito legal. Então, se você já está documentando e corrigindo, beleza, deixa o play rolando aqui. Ok? Muito bem, o que a gente tem para informar aqui de importante na documentação de um bug? Você vai escolher o tipo do bug. Aqui ele já puxa daquele padrão de bugs que o PSP te fornece os vários tipos. Ele dá até exemplos ali nas explicações, tá vendo? Ó, erro de sintaxe, pode ser de pontuação, tipos, formatos de instruções, olha lá, erro de atribuição, pode ser declaração, nomes duplicados, escopo, limite. Enfim, aqui tem toda a documentação que te ajuda. Eu vou escolher um tipo qualquer, lá na frente eu vou mostrar como que faz para criar também o nosso padrão de defeitos que vai alimentar essa lista aqui pra gente, tá? Isso é customizável. Vou colocar aqui que, pô, já que eu estava em design, eventualmente eu tive um erro aqui de documentação mesmo. Eu estava lá gerando algum diagrama, o ML, né, fazendo a modelagem estrutural, comportamental, enfim. Esse erro ele foi injetado durante a fase de design. E ele foi removido quando? Eu ainda não removi ele. Se eu ainda não removi, eu posso vir aqui, ó, e colocar só encontrado remoção independente. Viram aqui, ó, encontrado remoção independente? E aí, naturalmente, nesse caso, não teria sido legal deixar esse contador rolando, igual eu fiz aqui, ó. Mas já que eu estou deixando ele rolando, vamos fingir que eu corrigi esse bug. Eu corrigi ele quando? Corrigi ele em design mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, uma descrição para ele. É legal eu dar uma descrição para o erro que eu estou documentando, que eu estou inventando. Muito bem. Vou colocar aqui removido. Ok. O que a gente tem que ver de interessante aqui em relação a defeitos também? Lembra que eu tinha mostrado para vocês que todo defeito deve ter um identificador único, quando eu estava mostrando a parte teórica? Como é que eu vejo esse identificador único do defeito? Ó, se eu venho aqui em C, da mesma forma que eu tenho o log de tempo, que eu já mostrei, você tem o log de defeito. Se eu abro ele, aqui tem os defeitos que eu documentei. Eu vou dar 2 cliques nesse cara aqui, de novo, abriu aquela janelinha que a gente tinha visto antes, mas agora aqui, ó, tem defeito jogo da velha 1. Tá vendo? É a chave primária dele. Né? Esse é o defeito 01. Tem o 2, tem o 3, tem o 4, eu vou documentando eles aqui, clicando no bug. Mas lembra que tem a possibilidade da gente documentar um defeito
que surgiu quando eu estava corrigindo um outro defeito, ou seja, tem como eu associar defeitos. Lembra que eu mostrei isso na parte teórica? Como que eu associo defeitos aqui? Vamos supor, então, que eu quero documentar um defeito que surgiu na hora que eu estava corrigindo esse defeito 1. Então, eu estou aqui no defeito 1, e tá vendo que tem um bug aqui do lado? Eu vou clicar nesse bug, não é nesse. Se eu clicar nesse bug, o que eu estou fazendo? Eu estou gerando um novo defeito. Mas vocês estão vendo que esse campo aqui onde eu estou passando o mouse, agora tem o número 1, e no anterior não tinha nada? Por que aqui tem o 1 e por que aqui não tem nada? Aqui não tem nada porque o defeito 01, ele é independente de qualquer outro defeito, ele surgiu em algum momento lá. Esse segundo defeito aqui da janelinha que eu estou balançando para vocês verem, ele vai ter a chave primária 2 daqui a pouco, na hora que eu acabar de salvar, mas ele está associado com o defeito de chave primária 1. Na hora que eu estava corrigindo o 1, surgiu o 2. Então o PSP está associando isso para a gente aqui. Eu vou falar também que é um erro de documentação, enfim. Vou manter aqui o mesmo padrão, tá? Embora vocês já tenham visto que dá para ser de várias formas diferentes. Vou dar OK, ele já até apareceu aqui, tá vendo? O defeito 2. Se eu abrir aqui de novo, vocês vão ver lá, o defeito chave primária 2. Ele está associado com 1. Se eu abrir o 1, vocês vão ver que ele tem a chave primária 1 e ele não está associado com nada. Ok? Quero criar um outro defeito aqui, né? Documentar um outro defeito. Vou até pular aqui, eu estou em design, vou para code e deixo o tempo contando, como se eu estivesse programando agora. Então, sei lá, eu estou programando aqui e eu tive um bug enquanto eu estava programando. Vou documentar ele. Então, foi um erro de quê aqui? Agora vai ser um erro de sintaxe mesmo. Eu estava programando, faz sentido um erro de sintaxe. Ele foi injetado enquanto eu estava codificando. E eu vou colocar aqui que ele só foi encontrado, mas a remoção ainda está pendente. Pause aqui. Então, ó, gerou aqui, enfim, eu estou documentando os bugs e esse não depende de ninguém. Eu acredito que já tenha ficado claro para vocês essa questão aqui da documentação dos bugs, tá? Já falei sobre a questão de lembrar do tempo para correção do bug. Vamos supor que agora, ó, aqui a resolução está até pendente, tá vendo? Vamos supor que agora eu vou tirar um tempo, enquanto eu estou lá na fase de code, que eu quero lidar com esse bug. Beleza, eu vou vir aqui, eu estou lá, contando o meu tempo de atividades de codificação, porque o contador da atividade de codificação está aqui, mas agora eu quero contar o tempo exclusivo para correção desse bug. Então, ó, dei play aqui, ó, e estou programando lá. Estou corrigindo aquele erro de sintaxe e tal, beleza. Terminei? Se eu terminei, eu venho aqui e coloco removidos. Se eu ainda não terminei, tudo bem, eu dou pause aqui, mas ele contou o tempo que eu já gastei um pouquinho para corrigir, fechei, fui fazer outra coisa, voltei para ele, dei o play de novo, estou lá corrigindo, a lógica é essa, você ir gerando seu dado histórico. Vou deixar ele dependente ainda. Vamos ver um outro detalhe aqui, a gente está lidando com atividades agora de desenvolvimento. Da mesma forma que aqui no processo geral eu tinha o que eu tinha que fazer para planning, agora ele está me falando o que eu tenho que fazer aqui para development, que é o que eu estou fazendo agora. Ele está querendo, então, que a gente projete o programa, obviamente contando o tempo das atividades, o reloginho está aqui do lado. Está querendo que você implementa o que você projetou, contando o tempo, compilar o seu programa e corrigindo todos os defeitos aí que você encontrar e, naturalmente, documentando eles também. Testar o programa e corrigir todos os erros, contando o tempo, e no fim de desenvolvimento você vai completar aí o seu relatório de tempo. Vou vir aqui, ó, pro script específico de development, ele existe. Então, vamos lá. Ele vai dar um pouquinho mais de detalhe do que o próprio script do processo como um todo mostra. Ah lá, ó. Só que aqui ele divide em fases. É bem repetitivo porque não tem muito o que fazer além da engenharia de software padrão. Os critérios de entrada estão aqui, ó. Quando eu estou desenvolvendo, eu já tenho uma lista de requisitos, eu já tenho estimativa no Project Consumer, eu já tenho dados de defeito e tempo definidos, eu tenho o padrão de tipo de defeito, enfim. E aí, o que eu vou fazer? Vou ter que projetar uma solução, contando o tempo. O que você vai fazer aqui, ó? Você vai revisar os seus requisitos e produzir um projeto que case com eles. Estão de acordo ali com os requisitos. Então, por exemplo, o que é uma atividade de design? O que é uma atividade de projeto? A gente ainda vai estudar elas, né, nas últimas unidades da disciplina.
A gente vai aprender a fazer projeto de interface, a gente vai aprender a fazer projeto de camada de domínio, vamos seguir alguns padrões de projeto. Então aqui você vai pegar um problema que já foi estudado antes, durante o planning, durante a sua análise, e vai projetar a solução. Então, qualquer coisa que você estiver fazendo de projeto aqui vai entrar em atividades dessa parte. Projeto de interface, projeto de persistência, projeto de, enfim, testes. Isso é um negócio legal de falar também, o projeto de teste, tá? Porque aí depende muito, vai falar, professor, o projeto de teste, quando eu estiver projetando o teste, eu vou contar em design ou eu vou contar em teste? Depende. As duas formas estão corretas. O que está errado é você ora fazer de um jeito, ora fazer de outro. Então, crie o seu padrão. Se você conta o tempo de projeto de teste em design e o tempo da execução, realização dos testes em teste, tá certo isso, mas faça sempre dessa forma. Se você conta o tempo de projeto e execução de teste, tudo na fase de teste, também está correto. Mas se você fez assim uma vez, faça sempre da mesma forma. Senão seus dados históricos vão ficar meio bagunçados. Certo? Então, aí vai depender de como você está gerenciando isso. Mas, ó, nas outras fases, ó, o que tem de novidade? Nada. Ah lá, codificando. Você vai implementar aquilo que você projetou. Contando naturalmente, guardando, não é, todos os defeitos que você encontrou em qualquer requisito ou projeto. Você vai guardar também o tempo de todas as suas atividades. Aí você vai compilar o programa até que ele não tenha erros de compilação, corrigindo todos os defeitos que você encontrar e, naturalmente, guardando todos os defeitos encontrados e o tempo de tudo que você fez. Tudo isso é development. Tudo isso são atividades de desenvolvimento. A última é o quê? Teste. Se você já projetou, você já codificou, você já compilou, falta testar para ver se o que foi feito está de acordo com o que foi especificado. Então, olha lá, você vai testar até que todos os testes rodem sem problema, você vai corrigir todos os erros que foram encontrados, você vai, naturalmente, guardar aqui todos os defeitos encontrados no log de defeito, já mostrei como fazer, o tempo de todas as atividades realizadas no log de tempo também já mostrei como fazer. O que é o critério de saída do desenvolvimento? Lembrando que depois disso vem só a autópsia do sistema, porque ele já estaria pronto. O software já estaria pronto. Então, qual que é o critério de saída do desenvolvimento? Você tem um sistema totalmente testado, tendo o seu relatório de tempo e de defeito alimentado. O que eu vou mostrar agora para vocês, então? Vamos para o relatório de post-mortem, que é o que falta agora mostrar no script do processo, né? Depois que eu acabo o desenvolvimento, no processo, eu não tenho que fazer autópsia? Vou abrir aqui o roteiro de autópsia, tem um específico, e ele está me falando o que fazer. Então, qual que é o critério para eu chegar aqui? O critério de entrada na autópsia é você já ter o problema todo descrito, né, os requisitos levantados, a gente já fez. O Project Plan Summary já teve ali a estimativa de tempo feita lá no início. O nosso relatório de tempo e defeito, né, já foi alimentado ao longo do tempo. Você tem um programa rodando e testado. Isso é o nosso critério de entrada para esse cara. Então, falta eu fazer o que aqui? Poxa, eu estava em code. Embora aqui eu não fui fazendo em tempo real com vocês tudo, mas se eu estou na autópsia, eu estou entendendo então que eu já acabei de codificar, eu estou entendendo que eu já acabei de compilar, eu estou entendendo que eu já acabei de testar. Eu estou na autópsia. Certo? Muito bem. Então, vamos voltar para cá. Como que é o passo a passo para a gente fazer a autópsia do sistema? Como eu faço? Está aqui, ó, não é só o que, é como. Então, ó, ele está te pedindo o seguinte, ele quer que você revise o seu Project Plan Summary para verificar se todos os defeitos encontrados em cada uma das suas fases foram documentados, foram gravados. Certo? Aí ele está querendo que você use a sua melhor memória possível aí para guardar erros que eventualmente você pode ter esquecido de documentar. Então, o que ele está querendo que a gente faça? Basicamente, está querendo que você venha aqui, ó, no Project Plan Summary e dá uma olhada. Os defeitos estão aqui também, ó. Tá vendo? Ele tinha mostrado para mim o atual, ó. Eu tenho 2 erros de design inseridos, 2 erros de codificação inseridos, no total 3. O to date é o meu histórico.
tá? Juntando todos os meus projetos até então. E os removidos, tem aqui, ó. 2 foram removidos em design e 1 foi removido em codificação. Então, beleza. Mas vamos supor que eu olhando isso daqui e falar, pô, teve um bug que eu esqueci de documentar. Então, vamos documentar ele. Então, você vem aqui, você pode tanto fazer pelo bug aqui, como eu mostrei, que aí o reloginho da correção ficaria contando o tempo da correção automaticamente, ou se você já tiver corrigido aquele bug, você só lembrou que você não documentou e... Vamos supor que você lembrou que, pô, tinha um erro lá, cara, de sintaxe e tal, eu tinha esquecido de documentar, mas eu lembrei dele agora. Eu acho que eu gastei mais ou menos uma meia hora para corrigir aquilo. Aí já é meio ruim, porque você não vai lembrar exatamente o tempo, porque não está contando aqui automático. Mas é melhor você colocar esse eu acho lá do que não colocar nada. Então, você faria isso aqui, ó. Então você vai lá no bug, você pode inserir o tempo aqui manualmente se você quiser, tá? Vamos colocar aqui 5 minutos, sei lá, tinha um erro lá de interface. Eu tinha encontrado lá na hora que eu estava codificando, eu removi na hora que eu estava testando e ele não tinha relação com mais nada. Eu gastei mais ou menos 5 minutos, sei lá, 20 minutos, que seja. É melhor do que nada, tá? É isso que ele está querendo que você faça. Se você não fez em tempo real, na hora que você está fazendo a autópsia, você vai se preocupar em tentar corrigir essa questão. Observem que já apareceu aqui, ó, que agora eu tenho mais um erro de codificação, injetado na codificação, mas ele foi removido em teste. Isso não tinha antes. Ele já está fazendo em tempo real, você poderia fazer para todos. O que você tinha esquecido? O que ele está querendo que você faça agora? Verificar a consistência dos seus dados de defeito. Então ele quer que você cheque dados de todos os defeitos que estão lá no seu log de defeitos e vendo se, enfim, se a documentação deles está precisa e completa. Eventualmente você pode ter colocado uma descrição ruim na descrição de um bug, você pode não ter colocado o tempo, ou às vezes o tempo não estava muito correto, enfim. Você vai verificar se o número de defeitos injetados e removidos por fase estão, enfim, razoáveis e corretos. Porque às vezes você pode ter documentado que você injetou um erro, mas você não removeu. Isso pode acontecer. Tem um bug que está pendente de solução. Então você teria que corrigir isso, estaria inconsistente esse seu dado histórico. Enfim, você vai usar a sua memória aí para corrigir qualquer informação incorreta ou qualquer coisa que você esqueceu de informar a respeito dos dados de defeitos. Já mostrei como é que faz. E aqui tem uma outra visão para a gente ver também do log de defeito, ó, que é ela via HTML. Eu só cliquei ali e a gente está vendo aqui, ó. Aqui, por exemplo, dá para eu ver que esse bug está pendente, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho uma inconsistência, eu tenho que corrigir isso. Eu não corrigi ele ainda. Por que eu não corrigi esse cara ainda, que é o bug 3? Vamos voltar lá. Vamos ver por que eu não corrigi ele. Aqui, ó, no meu de defeito, se eu venho no 3, cliquei, ele não está corrigido porque aqui ainda está encontrado, mas remoção pendente. Mas se eu removi ele, eu tenho que falar que eu removi e falar quando. Vamos colocar aqui, por exemplo. E eu teria que, eventualmente, estar com esse tempo correto. Se eu não deixei contando na hora, eu atualizo manualmente. Vamos colocar aqui, sei lá, 10 minutos. Fechei. Vamos voltar para cá. Vou dar um refresh nesse cara. Ah lá, aqui já não tem problema mais. Tá vendo? Já não está inconsistente. Eu vi que não tem nenhuma correção pendente. E, então, naturalmente, tudo que eu injetei, eu removi. Muito bem. Eu poderia ainda ver, pô, esse cara aqui, ó, o bug 4, eu não vou fazer a correção agora, mas ele não tem uma descrição, o que significa isso? Pô, é ideal que tenha, porque senão você perde esse dado importante. Muito bem. Com relação a tempo, galera, o que ele quer que a gente faça lá na autópsia? Algo muito parecido com o que a gente fez em relação a defeito. Ele quer que a gente revise o nosso log de tempo, procurando por erros ou omissões. Ou seja, tem alguma atividade que eu fiz durante o desenvolvimento, não necessariamente correção de bug. Sei lá, teve um dia que eu estava programando, fiquei o dia inteiro programando, esqueci de contar o tempo. Aí você lembrou, poxa, aquele dia eu não usei a ferramenta, eu não gerei esse dado histórico. Então, a ideia é que você faça esse recordatório, tente lembrar o máximo das atividades que você esqueceu de documentar e documente elas. Aí sim, você vai fazer isso manualmente. Como? Vindo aqui, registro de tempo. Vamos supor aqui, ó, eu não tinha colocado nada de compilação e teste. Vamos supor que eu não coloquei, porque eu tinha esquecido. Sabe? Esqueci de contar o tempo. Pô, eu testei pra caramba. Então,
Vou vir aqui, ó, em teste, adicionar, e vou colocar aqui, sei lá, ó, eu fiz um teste unitário e tinha durado, sei lá, 15 minutos. Eu fiz um teste de integração que tinha durado 30 minutos, e por aí vai. Eu fui lembrando das coisas aqui e fui documentando manualmente. Beleza, vou salvar, esses dados estão aí. Fechei. No final, tá vendo que está em verdinho aqui esse cara? Por que isso está em verdinho? Quando está em verde, nesses documentos do Process Dashboard, significa que são atividades opcionais. Nesse caso é opcional, até porque, não sei se vocês se lembram, mas no PSP 0.0, não obrigatoriamente se usa a métrica de tamanho. As métricas que se usam no 0.0 são de defeito e tempo. Tamanho vem a partir do 0.1. Então eu vou mostrar isso aqui na próxima aula. Eu não vou mostrar nada relacionado a size, porque quando a gente for fazer o PSP 0.1, isso vai ser até obrigatório e a gente vai fazer. Perfeito? Só que, vejam só, qual que é o critério de saída, então, da autópsia? Você tem um programa totalmente testado, você tem o seu Project Plan Summary totalmente preenchido com as informações, os seus formulários de tempo e defeito também estão completos. Isso aqui está verde opcional. Eu vou usar só na próxima aula com vocês, quando a gente estiver vendo o PSP 0.1. Mas para eu terminar o projeto, então, falta eu falar que eu acabei o projeto. Só que eu ainda não acabei o projeto. O contador de tempo está contando aqui ainda. Eu estou numa atividade de post-mortem. Estou aqui, se eu for lá no registro de tempo, eu até vejo. Estou numa atividade post-mortem que já tem 8 minutos. Vocês estão vendo que o cheque aqui de completed não está marcado no meu projeto? Estão conseguindo ver isso? Que ele não está completo ainda? Então, naturalmente, não tem a hora que eu acabei, não tem nada disso. Mas eu já tenho aqui os meus dados atuais, de tempo, de defeito injetado, defeito removido e tal. O que eu vou fazer agora? Ó, se eu for olhar aqui, vocês estão vendo que todas as minhas fases já estão com um tiquezinho do lado, só o post-mortem que não está? Na hora que eu concluir aqui o post-mortem, significa que eu acabei esse projeto, porque eu já teria acabado todas as fases. Observem que na hora que eu clicar aqui no post-mortem para acabar ele, o meu to-date vai ser atualizado, porque eu estarei gerando dados históricos. Agora o meu valor atual vai ser integrado nos dados históricos. Observem só. Ó, aqui está 44 minutos, daqui a pouco vai ficar mais de 2 horas. Pronto. Viu que o to-date foi atualizado? Se eu até voltar aqui e falar, não, eu me confundi, eu não acabei o post-mortem, não. Saiu do dado histórico. Tá vendo? E o completion date aqui até saiu. Voltei, beleza. Então, veja só, agora você já tem aqui, ó, os seus dados históricos. Para o seu próximo projeto, o to date, aí você vai criar outro projeto lá na hierarquia, igual eu falei, né? Vai criar seus requisitos, vai dar play, vai contar os bugs e tal, mas você já tem outros dados históricos novos para direcionar aqui o seu trabalho. A ferramenta já vai começar a usar esses dados para dar uma projeção se você está atrasado ou não, e aí dependendo do nível que você tiver do PSP, esses dados vão ser mais usados por estimativas ou não. Compreendido esse basicão aqui, pessoal, do PSP 0.0, como vocês podem ver, não é difícil, tá? A ferramenta, inclusive, ela é muito simples de usar. Só que, realmente, eu imagino que vocês concordem comigo, ela não é intuitiva. Se eu desse essa ferramenta com esse menuzinho pequenininho aí, tipo, usem, vocês não iam usar. Só que eu tenho certeza que na cabeça de vocês ainda deve estar aquela coisa assim, nossa, professor, que troço estranho. Enquanto eu estiver fazendo tudo que eu estou fazendo ali de trabalhar, eu estou entrevistando o cliente, eu estou lá documentando o requisito, eu estou fazendo um diagrama, eu fui no banheiro, eu programei um negócio, eu rodei um teste, eu vou ter que ficar contando esses tempos tudo e dar play, dar pause, que troço chato, parece que tem uma babá do meu lado ali me controlando. É chato mesmo no início. Mas é por isso que o PSP e todo o modelo de maturidade ele é definido em níveis. Uma vez que você começa a fazer isso, primeira vez é chato, segunda vez é menos, terceira vez já fica mais comum, na quarta, quinta você já não está nem percebendo o que está fazendo. Aquilo já entra ali no seu pipeline tradicional. Então, pô, você já ficou um cara habituado a gerar dado histórico. Você pode almejar um nível mais alto. Então, o que o outro nível propõe de novidade?
Pô, tudo que você já está acostumado a fazer e mais alguma coisinha. Aí mudou de nível, gera aquele estranhamento, porque tem coisa nova para você fazer. Acostumou, vai para o próximo. E a ideia é que você vai ficando cada vez mais amadurecido dentro desse projeto pessoal, se conhecendo melhor e usufruindo desses dados para, enfim, trabalhar de forma mais assertiva. Essa é a ideia. Mas o incômodo inicial, ele é natural. Agora eu vou mostrar algumas questões de configuração dela para vocês, tá? Com relação ao uso durante a execução de um processo de desenvolvimento 0.0, já mostrei o suficiente. Agora, como é que a gente pode configurar algumas coisas aqui? Por exemplo, lá no script do processo como um todo, ele não me apresentava o meu padrão de tipos de defeito? Eu não falei para vocês que dá para a gente customizar ele? Como é que a gente faz isso? Ó, aqui tem um link para ele. Vou clicar com o botão direito, vou abrir uma nova guia, só para manter esse script aberto. Eu estou nele aqui, ó. O que tem aqui documentado para mim? Ó, todos os defeitos que já foram, enfim, definidos aí nesse padrão. Até aqui, ó, é padrão do PSP. Isso aqui foi um que eu tinha colocado antes, só para testar a ferramenta. Eu vou colocar um outro aqui para vocês verem que nós podemos criar os próprios padrões de defeito. O importante é que isso aqui não são dados históricos pessoais. Não importa se o seu padrão de defeito é diferente do padrão de defeito do outro cara do seu time. O importante é que os seus dados históricos pessoais sigam o mesmo padrão. Essa é a ideia. Então, ó, vou vir aqui, ó, criar e editar. Já existem aqui alguns datasets. O que está sendo usado atualmente no Process Dashboard é esse que está marcado como default. Eu posso setar outros aqui como default, criar um novo. Eu vou usufruir do que já tem aqui, do que já está sendo usado. Eu vou só editar ele, ó. Então já tem aqui, ó. Eu vou criar um novo. Vou colocar uma linha aqui, sei lá. Coloquei um problema de refatoração. Vou colocar um problema no processo como um todo, para ser um problema mais amplo. Process defect. Sei lá. Inventei um tipo de defeito aqui. Poderia ser o que eu quisesse. Salvei. Beleza. Se eu vier aqui agora, para documentar um bug novo, sei lá, vamos supor, já está aqui, tá vendo? Eu acabei de criar aquele tipo de defeito e eu já consigo documentar defeitos com esse tipo aqui. Então a gente consegue atualizar esse cara da forma como eu mostrei. Certo? O que mais que eu quero mostrar como fazer aqui para vocês? Como exportar esses dados, isso é importante. Só que a exportação aqui não é uma exportação de backup, tá? Não vamos confundir, porque tem formas distintas de se exportar dados aqui. A ideia é o seguinte: você terminou um projeto de software atual. Eu pedi para você desenvolver lá o Pokémon GO. Aí você veio usando aqui o Process Dashboard, por exemplo. Na hora que você acabou o projeto Pokémon GO, eu quero ter acesso aos seus dados históricos naquele projeto. Tudo que você fez de planejamento, codificação, teste, etc. Como que você faz isso? Lá no trabalho prático que vocês vão fazer, do PSP, que vale lá 20 pontos, uma das coisas que vocês vão ter que me entregar lá na especificação do trabalho fala isso, são esses dados históricos. Então, como é que você gera esse dado para me enviar ou, enfim, para mostrar para alguém? Você vai vir em C, análise de dados, aí vai abrir para você esse sujeito aqui no seu navegador, certo? Eu não vou explorar a fundo com vocês esses dados, tá? Mas se vocês forem olhar depois com calma, aqui tem uma série de gráficos, cruzamento de informações que te permitem tanto ver o seu desempenho dentro daquele projeto atual, como o histórico de todos os seus projetos. Se você quiser exportar isso, você vai vir aqui em Save Archive Copy, ele te permite escolher formatos, você vai gerar um zip, que é o formato mais fácil, né, da gente trabalhar dentre todos que ele gera aqui. Ele está gerando isso para mim. Daqui a pouco, aqui, ó. Fez o download. Se eu abrir esse zip, vamos lá na minha pasta de downloads aqui, ó. Ó, descompactei ele, vou abrir. O que ele tem aqui dentro, ó? É um HTML local. Cliquei nele, são aqueles dados históricos, só que você pode passar isso para qualquer pessoa, vendo todas essas informações relativas ao que foi feito, de tempo, defeito, planejamento, etc. Aqui, por exemplo, aqueles resumos, enfim. Todas as informações estão aqui, de forma gráfica e de forma numérica.
Então, assim a gente exporta dado especificamente de um projeto. Só que agora a sua necessidade pode ser diferente. Vamos supor, você vai mudar de máquina. Você tá esses dados históricos aqui, eles são gerados localmente. Ele salva no banco de dados local da ferramenta. Você está trabalhando aqui no seu computador do trabalho A, você vai continuar esse projeto lá na sua casa, fazendo home office. Só que, pô, lá na sua casa, você vai precisar de continuar contando o tempo das atividades, do ponto que você tinha parado, continuar documentando os defeitos do ponto que você tinha parado, enfim. Como é que eu exporto esse dado para alimentar essa ferramenta lá na minha casa? Eu estou exportando essa máquina para importar numa outra. Tá? Eu não quero só visualizar o dado. Aí é diferente. Você vai fazer isso assim, ó. Você vem em C, ferramentas, e aqui, ó, você vai fazer o quê? Exportar? Não. Salvar dados de backup. Por quê? O intuitivo para mim seria vir e exportar. Por isso que eu estou fazendo essa brincadeira com vocês, mas não é. Você vai vir aqui em salvar dados de backup. Salvar dados de backup, e aí, naturalmente, o que ele vai fazer? Ele vai te pedir para você escolher uma pasta onde ele vai salvar esse arquivo, preferencialmente colocar a extensão .pdbk de Process Dashboard Backup. Escolhe essa extensão, tem o nome, tem a pasta onde você vai salvar, aí eu sei que vai escolher qual que é. Enfim, salvei, ó, backup salvo, tá lá na minha pasta de downloads. Vamos voltar nela aqui. Tá aqui o meu arquivo. Aí lá na sua outra máquina, você pegou esse arquivo, espetou ele num pendrive, mandou ele por e-mail, sei lá o que você fez. Você vai ter acesso a ele lá na outra máquina. Como é que você vai injetar ele na outra máquina? Aí sim, o que você vai fazer? Ferramentas, importar? O que vocês acham? Não, abrir conjunto de dados. Não é intuitivo, como eu falei. Você vai abrir conjunto de dados, aí você vai pegar aquele arquivo lá. No meu caso, está na pasta downloads. Ele está até aqui, ó. Vamos achar ele aqui, ó. Ah, ele está aqui, ó. Enfim, basicamente, você vai escolher ele, abrir. Ah, não vou fazer aqui porque não faz sentido, tá? Eu estou com exatamente os mesmos arquivos, mas aí alimentou o seu banco local com aquele dado histórico. É a mesma coisa, você vai transitar do computador para o outro, exporta esse dado lá por meio do backup, leva o dado para o outro, abre e por aí vai. Só que tem uma outra questão que eu tinha falado para vocês sobre verticalização da sua base de dados. Eu comentei isso na última aula. Lembra que eu tinha falado que é interessante você ter para o seu to-date, não apenas um, mas vários? Você tem o seu to-date para projetos mobile, você tem o seu to-date para projetos web, você tem o seu to-date para projetos... Para não contaminar o seu dado histórico com coisas que você é extremamente produtivo, juntando com outras que você é pouco produtivo, e depois aquilo te atrapalhar a fazer uma estimativa? Lembra que eu tinha falado disso? Como que faz para a gente gerar isso aqui? Isso eu não vou mostrar na aula, mas eu vou dar a dica para vocês olharem depois. Se vocês vierem aqui, ó, nos tópicos de ajuda, tópicos avançados, aqui, ó, tem mostrando como fazer isso, ó. Using multiple to-dates datasets. Ou seja, como possuir várias bases de dados históricos verticalizados, para não misturar uma com a outra. Depois, se vocês quiserem construir essas múltiplas bases de dados, vocês podem dar uma olhada aqui no Help. Ele vai mostrar como isso pode ser feito, embora já tenha mostrado que isso é possível. Bom, a minha explicação de hoje, como eu falei, ela é uma explicação um pouco mais rápida, até porque tem uma atividade. A minha explicação de hoje, para o uso do PSP 0.0 e usufruindo dessa ferramenta, basicamente era isso. Para vocês treinarem o uso dessas ferramentas, enfim, aprender a usar o PSP, eu vou disponibilizar agora para vocês, no Google Classroom, eu vou disponibilizar uma atividade. Eu estou pedindo aqui, ó, essa atividade vocês não precisam me entregar, mas é para exercitar o que eu mostrei hoje. Basicamente, eu estou apresentando um problema muito bobinho. Dados 3 valores de entrada, verificar se eles podem ser o comprimento, né, o comprimento dos lados de um triângulo. Se forem, determinar se formam um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Se não formarem um triângulo, escrever uma mensagem apropriada. Ah, professor, esqueci como é que é a regrinha lá para definir se esses lados podem compor um triângulo ou não. Tudo bem, não tem problema. Isso aí é a análise do problema. Na hora que você estiver fazendo a análise,
para lembrar como é que é isso, descobrir como é que faz, você vai estar contando o tempo lá da sua atividade. Você tá trabalhando em software, ok? Então você vai pegar esse problema e vai fazer o quê? Basicamente, colocando o PSP 0 para rodar, você vai criar uma lista de requisitos, funcionais e não funcionais, você vai projetar uma solução. Como que você vai projetar uma solução? Não sei, não tem regra de bolo, você vai projetar da forma como você achar mais adequado. Você pode fazer isso a nível de pseudocódigo, algoritmos, né, alto nível, baixo nível. Você pode gerar algum diagrama se você quiser, você pode gerar algum caso de uso se você quiser, enfim, não estou definindo. Algum tipo de projeto, esse probleminha você vai fazer e vai contar esse tempo. Você vai implementar uma solução na linguagem que você acha melhor. Depois, aqui para exercitar a parte de testes que a gente viu, né? Teste caixa preta, projeto de teste caixa preta unitário, junto com a ferramenta, estou induzindo aqui para você projetar esse seu teste caixa branca. Você vai calcular a complexidade ciclomática desse código e, naturalmente, do seu grafo de fluxo também, já que a gente está fazendo um teste de caixa branca. Você vai identificar os conjuntos de caminhos independentes que vão cobrir essas arestas dos grafos, tudo que a gente já viu. Vai elaborar os casos de teste para cada um desses caminhos independentes, e se a sua implementação for feita em Java, você vai automatizar esse teste usando o JUnit. Se não for, você vai usar o XUnit específico da linguagem que você desenvolveu. Só que em cima disso, vamos fazer um questionamento em que poderia surgir aqui agora. Vamos supor, professor, eu desenvolvi em Python, e aí na hora que eu fui testar, eu precisei usar o PyUnit, mas eu nunca usei o PyUnit. Eu não sei usar o PyUnit. Eu conto o tempo que eu estou aprendendo a usar o PyUnit nesse projeto, ou eu vou aprender o PyUnit separado e depois eu volto para o projeto para poder contar o tempo comigo usando ele. Entenderam o cenário? Se eu tiver que aprender uma coisa para usar, eu conto esse tempo ou não? É claro que você conta esse tempo, porque aquilo é uma atividade do processo de desenvolvimento. Naturalmente, se você é um cara que sabe pouco, você está sempre tendo que aprender muito. E aí você vai demorar para fazer as coisas. E os seus dados históricos vão mostrar isso claramente. Pô, o cara demora pra caramba, porque provavelmente ele está ali aprendendo, lendo e tal. Tem que contar esse tempo. Porque se você não conta, o tempo que você usou para testar usando o PyUnit, que você gastou um mês para aprender, é o mesmo tempo gasto pelo cara que é expert. Entendeu? Então, você não pode contaminar esse dado histórico deixando de contar esse tipo de tempo, não, tá? Tudo que você for pesquisar, aprender a usar durante o processo, isso é contado. Galera, então, basicamente, para a aula de hoje, era isso que eu queria apresentar para vocês. Já deixei o exercício compartilhado com vocês. Ele é um exercício assíncrono. Vocês podem fazer ele na hora que vocês acharem melhor, não tem necessidade de me entregar. Na próxima aula, a gente vai fazer algo parecido para o PSP 0.1, vai ter uma atividade também similar, e isso vai servir como um treinamento para vocês já ficarem prontos para a nossa metodologia, para o trabalho prático individual do PSP. Se vocês tiverem alguma dúvida quando estiverem fazendo exercício, quando estiverem usando a ferramenta, pode me mandar aqui pelo Google Classroom, eu tento responder sempre aí de forma ágil, para não deixar vocês perdidos. Galera, um abração para vocês aí, até mais.